Bom, o tema dessa mensagem é Deus como ele realmente é. Vamos começar pelo livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então vocês podem ver que há apenas um Deus. Claro, aqui na humanidade, os seres humanos criaram deuses, mas são obras das mãos humanas. Não é o Deus verdadeiro. Vamos ler aqui em Isaías 46, 9. Vamos ver o que diz. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Percebeu? Há um só Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus, ele é único. É único. Não há ninguém semelhante a ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito. Ele tem a primazia. Antes de tudo existir, ele já existia. E as coisas não passariam a existir se não fosse por causa dele. Então é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele é único e não há ninguém semelhante a ele. Bom, mas e os ídolos? E os deuses que tem por aí? Deuses esses, né, que não são semelhantes ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. São obras das mãos humanas. São criações humanas. Vamos ler aqui, ó. É um versículo muito interessante. Tá aqui em Jeremias, capítulo 10, do 3 ao 14. Vamos ler. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Versículo 4. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Olha que interessante o 5. Os ídolos são como espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de que os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ou seja, como você percebeu, o ídolo ele é como se fosse um espantalho num pepinal, como diz aqui o versículo 5. É a obra da mão humana, veio de uma madeira. Tem que pregar ele para ele não oscilar. Ele necessita que alguém o leve. E também o ídolo. Todos os ídolos, não importa em qual religião, todos os ídolos não têm neles o fazer o mal e também não tem neles o fazer o bem. Portanto, ninguém deve ter receio, medo de ídolo, porque eles não são absolutamente nada. Vamos ler aqui o versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Versículo 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino, ninguém há semelhante a ti. Mais uma vez, né? É um livro dizendo que não há ninguém semelhante a Deus. Vamos ao versículo 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Tá vendo? Vamos lá agora ao 9. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis.
Presta atenção. 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do teu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Vamos a 11 agora. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra debaixo destes céus. Opa! Os deuses que não fizeram o quê? A terra e os céus. Forte, não é? Ou seja, há apenas um Deus. Apenas um Deus. E esse único Deus é o único que tem o poder de fazer os céus e a terra. E ele fez. O plano dele está realizado. Nós vivemos hoje num plano de Deus. Nenhum ídolo que tem por aí tem essa capacidade. Porque eles não são semelhantes ao Rei Eterno, ao Deus vivo, como diz aqui o livro de Jeremias. Vamos agora ao capítulo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Olha que lindo. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Para mim é muito lindo esse versículo. Mostra realmente a grandeza de Deus, a sabedoria dele que ninguém pode esquadrinhar. Algo maravilhoso. Vamos agora ao versículo aqui 13. Fazendo ele rimbombar o trovão, logo não há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Olha o que Deus faz. Vamos agora ao 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. A pessoa ela é envergonhada pela própria imagem que ela esculpe, pelo próprio ídolo que ela faz de uma madeira, de um ferro, ou seja lá qual for o material. Pois as suas imagens são mentira, e neles não há fôlego. Forte, não é? Ou seja, os ídolos não são nada. Não tem neles o fazer o bem e também não tem neles o fazer o mal. Você não pode ter receio deles. A pessoa é envergonhada pela própria imagem que ela esculpiu, pois os ídolos não têm absolutamente nenhum poder. Nenhum poder. Eu pergunto aí para qualquer ídolo: cria alguma coisa? Crie algo grandioso, igual Deus criou. Faça sumir o céu. Faça desaparecer a terra. Crie uma terra nova. Vocês não têm este poder. Bom, é muito forte, né? O versículo 12 é o melhor. É o mais lindo, né? Vou até repetir aqui. Vou pôr na tela. O versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Lindo, né? Vamos aqui no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8. Do 4 ao 8. Vamos ler aqui o versículo 4. É interessante também. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um Deus. Mais uma vez reforçando que o ídolo ele não é absolutamente nada. Há um só Deus. Compreenderam? 5. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, tá vendo aí? Quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Ou seja,
Realmente, há muitos deuses, tá bom? Deuses minúsculos, tá bom? Com um D minúsculo, tá bom? Há muitos deuses criados pelas mãos do homem. Só que para nós, que somos da graça, para nós que temos a mente renovada, nós sabemos que há apenas um Deus. E Deus não conta, ele não leva em conta esses deuses criados pelos humanos, porque eles não são nada. Não está neles o fazer o bem e nem o mal. Bom, vamos lá. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há esse conhecimento em todos de que existe apenas um Deus. Tá vendo? Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, nem todos têm um conhecimento que existe apenas um Deus. Porque eles se contaminam fácil com estas coisas. Porque a mente deles, como diz aqui, são fracas. A consciência deles são fracas. E pela consciência deles ser fraca, eles acabam se contaminando a esses rituais, a essas oblações, a essas comidas sacrificadas que eles oferecem aos ídolos. Graças a Deus que nós, eu não tenho mais essa consciência fraca. Graças a Deus que eu creio e tenho a plena confiança que existe só um Deus e nele subsiste todas as coisas. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ou seja, não é o ídolo que vai me fazer chegar até Deus. Não é o ídolo que é o meu intermediador entre Deus. Não é ele. Se eu comer uma comida sacrificada, eu não vou perder e não vou ganhar nada. Se eu não comer, eu também não vou perder e não vou ganhar absolutamente nada. Então, Deus é um só. Nele, tudo subexiste. Vamos ler aqui o livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Vamos ler. Este é a imagem do Deus invisível. Perceberam? O primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tá vendo? Deus, o único Deus, criou todas as coisas. Coisa que nenhum Deus humano é capaz de fazer. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, está escrito principados e potestades. Principados são príncipes. Potestades são poderes. Tudo bem? Então Deus criou absolutamente tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Até as autoridades policiais, governantes, prefeitos, presidentes, tudo foi criado, foi ele que levantou. Ele que fez tudo, ele continua fazendo tudo e sempre vai fazer, porque somente ele é Deus. Vamos aqui agora ao 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Deus, ele é antes de todas as coisas. Então ele tem a primazia, então ele é o primeiro de tudo. Não há ninguém antes dele, ele sempre foi o primeiro. Não há ninguém antes e não haverá ninguém depois dele. Vamos agora para finalizar, o 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda
a plenitude. Aí eu te pergunto, né? Você já leu esse versículo em algum momento? Alguém já lhe mostrou essas lindas palavras de quem realmente é Deus? O Criador de todas as coisas, aquele que criou os príncipes, as potestades, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele criou tudo, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Aí está, porque aprouve Deus, ou seja, porque agradou a Deus que nele residisse toda a plenitude. Para finalizar, vamos aqui ao livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 21 ao 25. Acaso não sabeis porventura? Não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha que lindo esse versículo. Deus estendeu os céus como uma cortina. Lindo, né? Quem é que tem esse poder? Somente ele. Versículo 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É ele que faz tudo. É ele que levanta o rei. É ele que derruba o rei. Ele faz todas as coisas. Ninguém pode contra Deus. Versículo 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Versículo 25, olha esse versículo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? De novo, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz quem aí? Diz o Santo. Diz Deus, diz o Senhor. Ou seja, Deus está falando: a quem que vocês vão me comparar para que eu seja igual? Quem? Quem? Qual dos deuses humanos aí, criados por vocês, são tão poderosos contra mim? Quem de vocês tem o poder que eu tenho para que eu venha me comparar? Ninguém tem, gente, ninguém. É lindo demais esse versículo. Mais uma vez, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Ninguém, gente, ninguém, ninguém. Não há nenhum Deus humano que seja semelhante ao Deus verdadeiro, Criador da terra, dos céus e tudo que neles existem. Bom, eu finalizo aqui. Talvez vai ter mais estudos semelhantes a este, falando de Deus, como ele realmente é. Então, saiba que os deuses, os ídolos, não são absolutamente nada. E sabe que o verdadeiro Deus está lá em cima. Confie nele e creia nele, porque ele pode tudo. Amém? Tchau e uma boa semana para vocês.